Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula, ao nosso canal. Hoje nós vamos iniciar, na verdade, uma revisão de matemática elementar, tá? Então, a gente vai começar pela aritmética, nessas três semanas de agosto que a gente tem para concluir o segundo período, nós vamos fazer esta revisão. É sempre importante a gente estar revisando as operações com números naturais, as operações básicas. Então, a gente vai começar com números naturais, depois nós vamos trabalhar os números decimais, fazendo essa revisão desses conteúdos que são fundamentais, tanto para o estudo da matemática propriamente, como para a sua vida prática, para o seu dia a dia, na sua vida. A matemática está presente, então ter o domínio dessas operações é importante para você, tá? Então, nós vamos dar início, né, à nossa apresentação. Primeiro falando o seguinte, nós vamos revisar a aritmética. E o que é a aritmética? A aritmética é o ramo da matemática que lida com números e com operações possíveis entre eles. É o ramo mais antigo e mais elementar da matemática, usado por quase todos, seja em tarefas do cotidiano, em cálculo científico ou de negócios. Então, a aritmética é esta parte da matemática que trabalha a operação entre os números. E no nosso caso, nós vamos trabalhar com os números naturais. Só para relembrar, o conjunto dos números naturais, formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 100, 101, 102, infinito. Então, começa no zero e vai ao infinito. Estes são os números naturais. Normalmente, esses números são usados para contar e para medir. Tá? É o conjunto mais simples de números que nós temos na matemática. Então, a gente vai estudar aritmética com esses números, ou seja, operações com esses números. Quais são as operações com esses números? Adição, subtração, multiplicação, divisão, entre outras, mas nós vamos nos deter nessas 4 operações básicas. Muito bem. Pessoal, a adição, o significado de adição pode ser entendido como juntar duas coisas, né? Duas quantidades, ou acrescentar. Eu tenho uma quantidade e vou acrescentar alguma coisa nesta quantidade que eu tenho. Então, isso é adição. Isto é a ideia de adição. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui separadamente cada uma delas. Então, na ideia de juntar, nós vamos resolver aqui esse problema. Então, o problema simples diz assim: Mateus tem R$25 e Maria Eduarda tem R$58. Quanto tem os dois juntos? Ora, muito simples, né? A gente quer juntar os dois valores. Então, estou trabalhando a ideia de juntar. Então, é só a gente pegar os valores, tá? Arma aquela conta que a gente, né, já deve saber. Então, eu vou fazer uma soma do número 25 com o número 58. Ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer 5 mais 8, que vai dar 13. Aí, 13, como é 13, a gente coloca este 3 e leva 1 para cá, para o 2. Faz a soma, 1 mais 2 é 3, e 3 mais 5 é igual a 8. Portanto, juntando os dois valores, nós temos que os dois juntos possuem R$83. Então, é uma ideia bastante simples. Continuando ainda na adição, nós vamos agora trabalhar a ideia de acrescentar. Tá? Vimos a ideia de juntar, agora a ideia de acrescentar. O nosso exemplo diz assim: Davi tinha R$437 na poupança e depositou mais R$295. Quanto ele tem agora na poupança? Veja que eu estou trabalhando aqui a ideia de acrescentar. Eu tenho um valor e em cima desse valor eu vou acrescentar este valor. Então, quanto é que isso vai dar? Novamente, a gente utiliza, né, o algoritmo da adição. A gente monta aqui a nossa operação e vamos à soma. Quanto é 7 mais 5? Todo mundo sabe que é 12. Como é 12, a gente vai deixar o 2 aqui
que é a unidade, e vai levar o 1 para cá. 1 mais 3 é 4. 4 mais 9 é 13. Aí, como é 13, eu vou botar o 3 e vou elevar o 1 lá para cima do 4. 1 mais 4 é 5, e 5 mais 2 é igual a 7. Portanto, o Davi agora passa a ter na sua poupança o valor de R$ 732. Então, gente, não tem muito o que eu inventar. Esta é a ideia da adição, a ideia de juntar ou a ideia de acrescentar. A segunda operação que nós vamos ver hoje é a subtração. E aí, a subtração, nós vamos ter duas ideias. Nós vamos ter a ideia de tirar uma quantidade de outra, ou a ideia de comparar quantidades. Tá? Então, os problemas envolvendo subtração podem vir num desses formatos. Vamos logo para a ideia de tirar uma quantidade de outra. Tá? E aí a gente faz um exemplo. Nosso exemplo diz assim: Tiago joga figurinhas com Sanara, como mostra a figura. Aí temos aqui a fala do Tiago. Vou parar. Quando começamos, eu tinha 125 figurinhas. Aí a menina fala para ele: e até agora você já perdeu 95. Qual é a pergunta? Com quantas figurinhas Tiago ficou? Ora, ele tinha 125 e perdeu 95. Então, aqui, para a gente saber com quantas ele ficou, nós vamos trabalhar a ideia de tirar uma quantidade de outra. Ou seja, desses 125, nós vamos tirar 95. Então, a gente vai lá para o nosso algoritmo, né, para a nossa conta. E aí, como é que a gente arma essa conta? Vai ficar o número maior em cima, que é 125, que era a quantidade de figurinhas que o Tiago possuía, menos o que ele perdeu, menos 95. Ou seja, de 125 eu vou tirar 95. E aí, vamos lá. 5 para 5, quanto é que falta? 0. Eu não posso dizer 9 para 2, então eu vou dizer 9 para 12. 9 para 12, falta 3. Veja que eu falei 12 sem existir o 12 aqui, na verdade. Só existe o 2, né? Esse 1 que eu inventei, essa dezena que eu inventei aqui, ela desce aqui para baixo. Então, eu vou ter aqui, né? Este 1 que eu inventei vem aqui para baixo. Então, vai ficar 1 menos 1, ou 1 para 1, 0. Portanto, a nossa conta vai dar 30. Eu sei que talvez você tenha aprendido no fundamental outras maneiras de resolver esta conta. Tem aquela ideia de pedir emprestado. Então, se você usa daquele jeito, não tem problema. Né? Não é o mais importante aqui. Tá? Portanto, respondendo à pergunta, o Tiago ficou com 30 figurinhas. Tá? Então, nós trabalhamos a ideia de tirar uma quantidade de outra. Vamos, então, para a segunda ideia da subtração, que é comparar quantidades. Tá? Então, tem várias maneiras da gente comparar quantidades. Como é que a gente compara quantidades? Fazendo as seguintes perguntas. Quanto uma delas tem a mais do que a outra? Então, estou comparando. Qual a diferença entre elas? Quanto falta para uma delas alcançar ou completar a outra? Então, aqui são três formas distintas da gente fazer comparação de quantidades. E esta comparação é uma subtração. Né? A gente resolve usando subtração. Vamos para um exemplo. Alisson tinha R$ 172 e seu irmão Carlos tem R$ 356. Obviamente, vocês estão vendo que o Carlos tem mais dinheiro do que o Thalisson. E aí vem a pergunta: quantos reais Carlos tem a mais que Thalisson? Veja, nós estamos querendo comparar o dinheiro de Carlos com o dinheiro de Thalisson. Já dá para ver que o Carlos tem mais, só que nós queremos saber quanto. Quanto ele tem a mais do que o Thalisson? Então, a gente vai usar a subtração. Vamos pegar o maior valor, colocar em cima, 356, menos o menor valor, que é 172, e aí vamos efetuar a subtração. A gente diz 2 para 6, faltam 4.
Eu não posso dizer 7 para 5, então eu vou dizer 7 para 15. 7 para 15 faltam 8. Como eu falei 15, não existia o 1 aqui, este 1 que eu imaginei aqui, eu tenho que torná-lo concreto e trazer ele aqui para baixo. Então ele vai somar com esse aqui de baixo. 1 mais 1 é 2, e 2 para 3 falta 1. Então a resposta está dada, 184. Tá? Como eu já falei, se você faz esta conta de uma outra maneira, não tem problema. Muita gente usa a ideia de pedir emprestado. Não vai ter nenhum problema quanto a isso. Então, respondendo, Carlos tem R$ 184 a mais do que Thaleson. Tá? Mais um exemplo aqui, né, de comparação de quantidades. Paulo deseja comprar uma motocicleta que custa R$ 12.680. Ele já possui uma quantia de R$ 8.350. Quantos reais Paulo ainda precisa juntar para pagar o valor total da motocicleta? Eu estou querendo comparar aqui também os dois números, né? A motocicleta custa esse valor e ele tem isso aqui. Então, quanto falta ainda para ele adquirir o dinheiro que precisa, né? Então, nós vamos usar a subtração. Vamos pegar o maior valor, 12.680, que é o preço da motocicleta, menos o que Paulo já tem. Paulo tem 8.350. Fazendo aqui a subtração, eu vou ter 0 para 0, não falta nada. 5 para 8, faltam 3. 3 para 6, faltam 3. 8 para 2, eu não posso falar isso, né? 8 para chegar em 2 não faz sentido. Então, eu vou falar 8 para 12. 8 para 12, faltam 4. Como eu falei 12 e não tinha 12, só tinha um 2 aqui, eu inventei um 1. Este 1 desce aqui para baixo, aqui, e aí você faz a subtração. 1 para 1, 0. Portanto, Paulo precisará juntar ainda R$ 4.330 para poder ter o dinheiro da motocicleta. Tá bom? Então, gente, é isso, né, a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos adição e subtração. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar multiplicação e divisão, ok? Então, se tiver alguma dúvida, você retoma, assiste a aula novamente, para que você possa revisar bem esse conteúdo tão importante para o estudo da própria matemática, como para o seu dia a dia. Você resolver esses problemas, né, do seu dia a dia, lá na bodega, na compra de um objeto, na hora de dar um troco, etc. Essa matemática básica é muito importante que vocês possam dominá-la. Um abraço e até a próxima.